Retomamos então o nosso terceiro episódio da série educacional do JP. E esse aqui é o Full Body, a melhor divisão de treino. Ou pelo menos é como ele começa dizendo e já se desmentindo. Pois nos episódios anteriores ele afirma de forma objetiva que não existe uma melhor divisão de treino, universalmente. Mas existe uma melhor para você que corresponda às suas necessidades e às suas individualidades. É isso que existe. Porque, recapitulando brevemente, conforme mais avançado você vai se tornando, suas necessidades também vão mudando. Assim como você é mais iniciante, a sua necessidade é diferente de um cara muito avançado. Então pegar uma divisão de treino, professional bodybuilding, não é o melhor caminho se você está começando. O JP afirma, ali nos minutos iniciais, que provavelmente o full body é a melhor divisão para você. Para 90% de quem está assistindo, ele diz. Isso porque provavelmente você não é grande o suficiente e você não testou o full body. Esses são os argumentos principais dele. E nesse sentido, você vai tirar um melhor proveito dessa forma de treinamento. Pois como a gente acabou de comentar, suas necessidades são baixas. Então se expor a um baixo volume, uma alta intensidade e uma alta frequência, nesse início talvez seja o melhor cenário, mas não necessariamente também. Um parêntese que o JP abre é em relação à adesão a esse estilo de treinamento. Então, ele fala que muitas pessoas não gostam pela ideia de ser o full body, de você treinar o corpo todo. Não tem um dia só de braços, não tem um dia apenas de empurrar, que parece fácil de se fazer. Mas também não é para ser fácil. O treino, na minha visão pessoal, é a parte mais difícil. Quanto mais eu estudo a respeito do treino, mais eu percebo que é a variável mais difícil nessa questão do nosso desenvolvimento. A dieta tende a ser mais fácil do que o treino. Isso porque as variáveis incluídas na dieta e no treino são muito diferentes. As variáveis que implicam nos resultados do treino são múltiplas, são muito mais. Tanto é que é uma área muito mais nebulosa em relação a conclusões do que a área nutricional. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, essa questão da necessidade e tudo, é muito mais no campo da hipótese, teoria, do que conclusões factuais. Por mais que faça sentido, tenha uma lógica fisiológica por trás, não necessariamente é o melhor. Eu pego o conceito dos exercícios. Existem exercícios que você vai sentir mais a musculatura, mas não necessariamente ela vai trabalhar melhor por você estar sentindo mais. Agora entrando um pouco novamente nessa questão da adesão e a negligência em relação ao treinamento full body, por exemplo. Eu vejo que as pessoas negligenciam por talvez não conhecer ou ter uma ideia errada. Porque do que se trata a musculação? Você ir na academia, você puxar e empurrar máquinas ou pesos livres ou cabos, coisas nesse sentido. O que difere então uma divisão full body de uma divisão upper lower ou PPL? Ambas as divisões você vai fazer exercícios. Então, qual que é o fator que faz essa divisão aqui ser mais prazerosa de ser feita do que essa aqui? Bom, às vezes uma manipulação das variáveis. Por exemplo, o aquecimento. Você achar que precisa aquecer de forma extensiva em todos os exercícios. Não, provavelmente 1 a 2, 3 exercícios no máximo, você vai fazer um aquecimento um pouco mais prolongado e já vai partir para feeder sets. E é comum que as feeders sejam cada vez mais curtas, 1, 2. Às vezes, a partir do primeiro exercício vai demandar mais. A partir do segundo, é uma e trabalho. Ah, mudou de agrupamento bruscamente, de peito para perna. Aí vai um aquecimento breve, 1, 2 feeders. Porque, em geral, você já vai estar aquecido. No aquecimento é muito importante a elevação do nosso calor corporal. A questão da carga ali, ela varia muito do seu nível de praticante. E é aqui que a gente entra. A necessidade. Então vamos pegar um cara avançado. O que eu vejo como um cara avançado em quesitos de carga? Ah, um supino com 160, um deadlift com 260, um agachamento também com mais de 200 quilos. Imagina você fazer um supino e um agachamento no Smith, que seja, não livre, e o supino no Smith na mesma sessão. Vai demandar bastante tempo até você chegar a essa carga, que exige uma preparação de fato. Então, para esse cara avançado, realmente, uma maior fragmentação se torna viável. Mas e você, Pedrinho, que agacha ali com 100 quilinhos, 2 de cada lado?
faz o supininho ali, 100 quilos no máximo. Poxa, é rápido, é fácil chegar nessas cargas. Não é difícil, não vai demandar tanto tempo assim quanto uns 200, 160. Então, aqui a gente bota o primeiro ponto da questão da necessidade. Um parêntese que o JP abre ali nos primeiros minutos também, e se estende bastante durante o vídeo, é a questão dos seus professores que ele teve, que foi o Dante Trudel e o Scott Stevenson. O Dante Trudel, eu acho que é o criador do DC Training, o Dog Crap. E ele até fala até onde você pode ir atrás dessa metodologia de treino, que é uma metodologia muito diferente, muito interessante. Só para você ter ideia, o JP, ele mescla tanto princípios do DC Training, quanto do Scott, que é o Fortitude Training, quanto do Dorian Yates, por exemplo. Ele faz uma mescla desses e, cara, me é muito agradável. Porque o DC Training, conforme eu fui lendo e vendo, ele é muito complexo. É naquela complexidade que se torna... sai do necessário. Eu acredito. O Scott Stevenson, eu tenho olhado um pouco os materiais dele, mas também não me é muito a minha praia. A praia do JP é mais a minha praia. Eu gosto mais do que ele propõe a fazer e mostrar. Mas eu acho interessante falar sobre essas referências aqui para os senhores, para vocês talvez irem atrás. O site que ele recomenda é o intensemuscle.com e lá no perfil Dog Crap você vai poder encontrar muitas coisas a respeito do DC Training. Ou se você simplesmente digitar no Google aí Dog Crap Training metodologia, você vai achar PDF, você vai achar vídeos falando sobre e tudo mais. A mesma coisa sobre o Scott. O Scott, em particular, é um cara que não só eu já vi o JP falando, mas fisiculturistas brasileiros, em específico, que eu me recordo agora, é o Lucas Fiuza. Ele fala em um vídeo de uns 5 anos atrás, mais ou menos, da Dragon ainda, sobre esse cara. E esse cara é muito bom. Ele montou um PDF, um livro, chamado Be Your One Bodybuilding Coaching, que te ensina passo a passo como você ser o seu próprio coach de bodybuilding. É extremamente interessante, é um conteúdo amplo. Se você gosta de ser um autodidata, recomendo muito você ler esse material. Então, se aprofundando novamente ao full body e sua lógica que o JP usa. Então, a gente vai ter aí dia sim, dia não. A gente vai dividir esse treinamento aí em 4 sessões, A, B, C, D. E ele crava que essa metodologia, essa divisão, vai ser melhor para um iniciante ou alguém que possa estar perdido no meio do caminho, devido muito à frequência de estímulos. Enquanto uma divisão Bro Split, a gente vai ter, por exemplo, 52 estímulos no ano, pensando que a gente vai fazer um grupo por semana, na divisão Full Body seria dia sim, dia não, o que equivale a 3,5 vezes em uma semana, vezes 52, eu espero que seja esse resultado, 182 estímulos anuais. Então, ele fala explicitamente, quem fizer 182 estímulos em um ano, provavelmente vai crescer mais que quem fez apenas 52 estímulos. E cara, isso tem um sentido fisiológico, e principalmente quando a gente pensa na questão do volume de séries. É muito difícil você equalizar o volume de séries de uma maior frequência com uma frequência tão reduzida, porque o valor de cada série, ao decorrer da sessão, é decrescente, ela diminui o seu valor. Então o full body, ele, a princípio, cada série que você faz vale muito. Então cada treino que você fizer vai valer muito. Sem contar que a flexibilidade de você ter uma rotina full body é melhor. Então, por exemplo, numa divisão Bro Split clássica, você faltar um dia da semana, por N motivo, já impacta bastante. No full body não, até mesmo numa upper e lower ou PPL. E eu esclareço aqui novamente que é um raciocínio hipotético prático. Tá muito mais ali no campo da bro science do que da evidência científica de fato. A magnitude exata do efeito, ela é especulativa. Agora vamos um pouco para o pilar do sistema, onde você vai pegar o seu caderninho, a sua caneta e vai fazer algumas anotações, tudo bem? Vamos lá. Primeiro que esse full body é definido um exercício por grupo muscular, certo? Apesar de ter algumas nuances aqui. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi apenas uma série por trabalho de exercício. Não é 2, não é 3. É uma série por exercício. É um volume muito baixo
Mas vocês vão entender que faz sentido esse volume de séries válidas ser tão baixo em decorrência da quantidade de exercícios propostas pelo próprio JP, ok? Ele deixa muito claro várias vezes no vídeo que o logbook é obrigatório, o registro da carga e da repetição, porque toda sessão você quer promover um novo estímulo. Toda sessão você vai querer adicionar um pouco de peso ou uma repetição a mais. Nem que seja 0,5 quilos. Nem que seja 0,5 quilos. Alguns bodybuilders mais old school têm um certo preconceito com as pequenas anilhas de 2,5 ou de 1 quilo. Eu não entendo esse preconceito. Eu realmente não entendo. Qual que é o problema de eu colocar 2,5? Bom, mas Emílio, aquele cara tá fazendo supino com 10 quilos de cada lado. Ele vai botar 2,5? Talvez esse cara ele esteja sendo muito conservador na sua progressão. Mas tá aí aquele outro ali, fazendo com 140 já e pesando 80 quilos. 2,5 para ele já é algo mais significativo, podemos dizer. Aqueles 2,5 ou 1 quilo a mais de cada lado, naquele terra de 100 quilos, é válido, Emílio? Provavelmente não, mas também depende muito da relação massa corporal, altura e o peso da barra. Se a gente estiver falando de uma pessoa de 100 quilos, de 50 quilos, vai ser diferente para uma pessoa de 100 quilos, certo? Tem que levar essas questões em consideração. Mas a princípio, todo novo estímulo é válido. Talvez ele esteja sendo muito conservador. Aí é uma questão do praticante perceber isso e corrigir. Ou alguém ir lá e dar um toquinho. Mas não satirizar o cara, ridicularizar o cara. Porque o cara tá buscando ser melhor. E querendo ou não, isso é uma coisa boa, não é? Nós queremos ser melhores, não queremos? Por que você vai criticar, julgar de forma pejorativa, negativa, alguém que busca ser melhor? Você tem algum problema. O JP, ele fala que com essa divisão de treino, mais ou menos no intervalo de 6 meses, você vai estar progredindo em every single session. Claro, mantendo aí fatores como sono, hidratação, estado energético, minerais e estresse, tudo sob ali controle, consistentemente. Uma outra questão do full body é a alternância de estímulos dentro da mesma sessão. Um estímulo pesado e leve. E como é que ele faz isso? Ele divide dentro do agrupamento ele divide em upper e lower. Então vamos supor que a gente tem a seção A, B, C e D. A seção A vai ser um upper pesado e um lower leve. A B, o inverso. Você começa pelo lower, inclusive, um lower pesado e um upper leve. E assim vai seguindo, ok? Então nós temos uma divisão de treino sugerida de 4 variações, A, B, C, D. Nós temos que você vai estar alternando entre um estímulo mais pesado e leve. E como que ele sugere que você faça isso? Alternando o range de repetições. O mais pesado vai ser uma casa entre 6 e 10, ou pode ser entre 5 e 9, por exemplo. E o leve, ele sugere entre 15 e 25. Cara, eu acho loucura. Entre 15 e 25 repetições, eu acho assim, wow, oh my god. Shit's crazy, man. Isso é muito. Acho que entre 10 e 15 a gente tá conversando bem, ou 15 e 20 a gente também tá conversando bem. Qual que seria o princípio? Aumentar a longevidade do sistema, para você ter bastante margem para progredir, pois ainda assim, o que eu não comentei foi a variabilidade de exercícios. O JP fala que cada sessão A, B, C, D tem que ter um exercício diferente. Não pode ser igual. Um ou outro pode acabar se repetindo, mas a questão é a maior variabilidade possível para você ter o maior leque possível para repetir. Então você vai fazer a sua sessão de lower pesado e lower leve. Pode ter um ou outro exercício igual, mas ele vai ter o range de repetições diferente. Isso já é uma variação interessante. Mas provavelmente você fazer um lower pesado e um outro lower pesado com o mesmo exercício, talvez não seja tanto jogo assim. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, nas variações do treino de perna, cara, o que a gente tem? Agachamento, leg press, hack, acabou. E aí? Extensora, só tem extensora. E aí? Então, algum tipo de repetição vai acabar tendo, não se preocupa. Mas, o importante é você estar minimizando o máximo. E aqui, esse é o ponto, eu acho, dessa metodologia, que começa a complicar demais.
Eu sou um cara que gosta muito do básico, mas eu já percebi também que gostar muito do básico acaba me atrasando. Porque eu estava fazendo anteriormente um PPL 2x. E nesse PPL, 2 vezes, eu fazia PPL, descanso, tudo bem? Eu repeti os mesmos exercícios em todas as sessões, então era só um push, era só um pull e era só um legs. Por que eu fazia dessa forma? Porque eu gosto. Porque eu gosto, ponto. Apenas o legs que eu variava. Eu alternava entre começar pelo terra ou começar pelo agachamento. E o que eu percebi com isso? Que eu tava num extremo, o extremo do básico. Eu ainda não acho que o JP ele se encontre no extremo do complexo. Eu acredito que ele esteja, de certa forma, no equilíbrio, mas um pouco mais pro complexo. É isso que eu creio, é essa visão 3D que eu tenho da situação. Agora, a sugestão de exercícios. Tá com a caneta? Tá com o caderno aí? Vamos lá. Parte superior do corpo, vamos lá pro upper. Um composto de peito, então um incline chest press. Um de ombros, composto também, e um de tríceps, composto também. Os exemplos que ele dá é um supino inclinado, um desenvolvimento no Smith e dips, paralelas no caso. Ou talvez poderia ser um supino fechado, que também vai ter bastante caráter de tríceps, bem? Aí, um exercício para dorsal, lats, um exercício para espessura, upper back, um isolador de ombro, que às vezes pode ser até opcional na sessão, um tríceps isolado, um bíceps isolado. Lembre-se, é uma série válida por exercício. O primeiro exercício composto que você fizer é o que vai demandar mais aquecimento e mais feeders. Esse do ombro aqui, cara, é chegar a meter pau, valeu. O tríceps vai ser a mesma coisa. Dorsais, pô, você vai começar com uma puxada frontal, por exemplo. Cara, você vai aquecer, fazer uma feeder e já mandar a braba. Provavelmente. O upper back aqui, dependendo da máquina, por exemplo, um T-bar, ou uma máquina horizontal que permite você colocar várias placas de cada lado, talvez exija um pouco mais. Então, talvez nesse sentido, seja melhor você colocar o upper back primeiro, que vai demandar mais tempo, mais esforço. Lateral de ombro, cara, praticamente vai ser chegar e fazer. Tríceps e bíceps, vai ser praticamente chegar e fazer, né? Dependendo do tríceps ou bíceps, você tem que fazer uma feeder. Parte inferior da coxa, aí ele sugere ali, ele faz a sugestão de uma flexão de joelho, cadeira flexora, mesa flexora, quadril, joelho composto, então um leg press, um agachamento, um hack squat, o quadríceps isolado, extensora e panturrilhas. 12 fucking séries. 12 exercícios e 12 fucking séries. São mais séries, né? Porque você vai estar fazendo um aquecimento prévio. Emílio, isso aí é uma sessão de 3 horas. Cara, eu não sei, eu não testei e eu não pretendo testar. Se você quiser testar, mas eu não acredito que chegue a passar de 2 horas, tá? E vamos lá, tempo de sessão, guys. Acho que a gente concorda aqui que um mínimo de 40 minutos dá pra fazer um treino bom. E um máximo de 2 horas é o teto. Cara, se você passa mais de 2 horas num mesmo treino, ou você realmente tá num nível muito avançado, a gente pode pensar em várias coisas. Ou realmente um nível muito avançado, mas eu não creio que seja a maior parte das pessoas. Ou você tá tendo problemas para se recuperar entre as suas séries, ou até mesmo entre um treino e outro e você tá precisando descansar muito. Ou você tá vacilando, resenhando demais, e assim segue-se. Ou você tá começando a rotina. Por exemplo, começando uma nova divisão de treino, é comum que você demore um pouco mais, pois você tem que achar as suas cargas. E já que você é um bom praticante, você busca a excelência da execução e também você vai buscar ali chegar próximo da carga de trabalho não de forma precoce, digamos assim, fazer aumentos bruscos, principalmente quando você se conhece, já teve um histórico prévio de lesão, algo assim. Você vai ter parcimônia. Então talvez as primeiras sessões sejam um pouco mais demoradas, mas por questões de habituação. Dá 1, 2 semanas, provavelmente você já vai estar chegando e fazendo. E esse tempo tende a diminuir significativamente. Pelo menos uma meia hora, 20 minutos, é bem capaz dele diminuir. Em determinado momento, nosso querido Jordan Peters faz uma crítica aos estudos de volume de treino. Ele fala com estas palavras: is a junk, is a trash, é um lixo. E, mano, ele simplesmente usa de argumentação que os estudos não levam em consideração indivíduos que treinam realmente pesado consistentemente. Olha, os estudos não são um lixo. Eles apontam para uma direção.
a gente precisa desses estudos. Eles não são perfeitos. Muitas vezes, ou todos eles, vai ter alguma limitação. Seja tempo de duração, número de praticantes, talvez até mesmo vieses, e assim segue-se. Recentemente saiu um estudo falando sobre edema pós-treino, e ele gerou bastante burburinhos. Foi um brasileiro, inclusive, que conduziu, o doutor Eduardo de Souza. Acompanho ele nas redes, os estudos do cara são bons. E o Biso fez. O Vitor. É Vitor Biso? Ou Victor? Eu acho que é Vitor. Vitor Biso fez um post no Insta colocando ali. Perguntando: você realmente acha que os praticantes dos estudos não treinam bem? E só você treina bem? Só você sabe chegar até a falha? E ele coloca ali alguns vídeos de como os praticantes treinaram. Então eu convido você a ir no Instagram do Vitor Biso e procurar esse post. Cara, você vai ver que os caras estão treinando bem. Bem até demais. Os spotters dos caras, eles só ajudam quando o cara falha. Quando acabou, não tem mais nada, não sobrou nada. Não sobra nada na série. Não sobra nada. E sim, tem uns estudos que são bem conduzidos. Os estudos têm limitações. A questão do volume de treino já gerou muito debate. Baixo volume, alto volume. Tem uma questão muito individual. O próprio JP não defende um baixo volume de treino. Ele defende a necessidade. Tanto é que ele hoje faz muitas séries por exercício, se você for lá ver no Instagram dele. Pois ele percebe que para a massa muscular que ele tem, para a força que ele tem, que seja os parâmetros dele, ele precisa de mais séries de trabalho. E como que você descobre quantas séries você precisa? Aqui eu tô saindo um pouco do modelo full body, tá? Tô falando de outro assunto, praticamente. Testando. Então você vai começar com esse full body aqui, por exemplo. E você percebe que... Correção. Nesse modelo full body, você não vai precisar de fato estar aumentando as séries. No máximo uma série, em algum exercício específico. Porque são muitos exercícios, cara. Então pode ficar meio chato de você colocar várias séries em vários exercícios. Você vai cansar muito até antes de chegar no final da sessão. Mas vamos pegar numa rotina upper e lower, que isso seria mais fazível. Você vai começar ali com 2 séries por exercício, vamos supor. E você se habituou. Você estagnou algumas cargas ou a progressão realmente está muito minuciosa. Mas ainda está havendo. Se ainda estiver havendo, eu não recomendo fazer. Mas, ou muito estagnado e tal, você precisa descobrir, você quer descobrir o seu volume de treino máximo. Você vai adicionar séries e vai testar por um tempo. Só que você precisa de tempo e contato com esse volume. E você não vai adicionar duas séries. Você vai adicionar uma ou 2 em exercícios específicos, em locais específicos. Não é uma série a mais em todos os exercícios. É uma série a mais aqui, uma série a mais ali. E vai testar por um tempo. Porque se você adicionar uma série a mais em tudo, cara, vai dar ruim. Principalmente se você leva até a falha essas séries. Nesse sentido, você vai adicionar de pouquinho em pouquinho e testar. Esse pouquinho em pouquinho e o tempo que pode demorar para você sentir algum retrocesso pode demorar, pode ser rápido. Vai muito da sua individualidade. Mas é importante você fazer períodos de mais alto volume e mais baixo volume para conhecer o seu corpo. Pois às vezes você não tira o melhor proveito da sua série, do seu treino, por não saber treinar. Eu, por exemplo, quando eu fazia alto volume, eu fazia 30 séries de costas divididos em 2 dias. E eu tive resultados. Eu não sentia overreaching não funcional, overtraining, aquele cansaço excessivo. Mas em algum momento eu passei a ter. Passei a sentir e observar. Pois eu passei a treinar melhor, a extrair mais das minhas séries. E, consequentemente, uma necessidade de reduzir essas séries. Basicamente é isso. Uma mensagem que o JP ele deixa bem claro é que, cara, se você está progredindo toda a sessão, você não precisa estar aumentando o número de séries. Por que você vai aumentar o número de séries se você aumentou a carga? Por que você vai aumentar o número de séries se você aumentou sua repetição efetiva? Não tem porquê. O novo estímulo já foi dado. Uma série adicional a mais é muita coisa. Ele parte do princípio que você treina bem pra caramba. Então você adicionar uma série a mais, meu Deus, é muita coisa. É muito trabalho a mais de uma vez. Então essa série a mais ela tem que vir em decorrência de uma necessidade real. Num período favorável também. Estou em restrição calórica de 600 calorias. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer de preferência no momento de superávit calórico. Então, na minha visão, só para fechar esse tópico do JP e a sua crítica aos estudos, seria que é um erro dele descartar a literatura inteira.
em vez de criticar os seus limites e metodologias. Ponto. Dessa forma, eu não acho que ele foi convincente o suficiente na sua argumentação para defender que os estudos são um lixo. Por mais que ele tenha dito que estudou e papapá, quis usar talvez um argumento de autoridade, não acho válido. Os estudos, eles estão aí por um motivo, para mostrar um caminho, novas abordagens, novas hipóteses, e é isso. Não acho também que você deve virar refém deles. Outro ponto que a gente pode colocar aqui é, tá, e como que eu sei que essa sessão está funcionando? E você vai se deparar com o seu logbook. O logbook, ele que vai dizer se as coisas estão acontecendo ou não. Pois em algum momento você vai olhar aquela carga, daquele exercício, daquela repetição e vai falar, meu Deus, como que eu vou superar isso? E é nesse ponto que a brincadeira tá começando. É nessas progressões minuciosas que tu vai construir o bruto de massa, o bruto do seu físico, o bruto da sua força. É nesse ponto, fi, que a sessão vai ficar dura pra valer. Ah, moleque! Fisicamente brutais. Você não vai querer fazer mais de uma série. JP fala isso. Quando você chega nesse ponto, você não vai querer fazer mais de uma série. Então tem o primeiro contato, o período adaptativo, e depois, irmão, é brutalizar. É brutal. Ele deixa claro que a técnica é padrão, a técnica é inegociável, você aumenta a carga, aumenta a repetição, mas sem mudar a técnica. Então você não vai acelerar as repetições no final da série. Você vai manter a mesma cadência de excêntrica, da fase excêntrica, em toda a série e a máxima intenção de velocidade em toda a fase concêntrica, para você conseguir cravar onde você está chegando perto, quando você está chegando perto da falha. Pois a proximidade com a falha se dá com a perda involuntária da velocidade concêntrica. Ponto. Ou também limite da percepção de esforço. Você não consegue mais fazer esforço, então às vezes a sua série pode acabar do nada. Não vai acabar naquela repetição bem lenta, ela simplesmente acaba. E você vai trabalhando isso. As faixas de repetição sugeridas, só recapitulando rápido, compostos upper, ele sugere de 6 a 10, mas pode ser 5 a 9. Isoladores, como ombros ou braços, ele fala para você fazer entre 8 e 12. Cara, se você tem um bom manejo entre 5 e 9, não é ruim, não descarto a ideia. Mas pode ser 8 e 12, 10 e 15, vai da sua preferência. O destaque aqui para os isoladores de uma faixa um pouco maior seria pela saúde articular, apenas por esse motivo. E na sessão leve, alternar entre 10 e 15 ou 15 e 25, que eu acho loucura, ou 15 e 20, que eu acho mais factual. Mas isso é um ajuste muito individual. Vai falar sobre o aquecimento, as preparações, que a gente também já comentou aqui. E ele destaca para quem isso é e também para quem não é. Ele indica que é para quem está confuso sobre o seu treino atual, intermediários reais, para quem nunca testou um full body de verdade, coaches que querem vivenciar antes de ensinar. Pois ele fala que um dos motivos que fez ele ir para essa divisão, mesmo quando ele era um bodybuilder avançado já, 112 quilos, e ele bota uma foto dele ali, sliced total, foi que ele queria aprender. Eu preciso aprender, então eu vou fazer. E eu acho super válido você querer ter a prática e juntar com a teoria. Para juntar com a teoria ali de forma perfeita. Para quem não é bodybuilders profissionais, que já tem um extremo conhecimento próprio do corpo, ou indivíduos extremamente desenvolvidos. E ponto. Porque se você já for muito desenvolvido, vai ser muito mais produtivo você passar esse reset por um upper e lower, ou talvez um PPL. Mas o PPL, cara, a lá JP, é realmente um negócio muito complexo. Por isso que a maioria de vocês, e eu mesmo me encaixo nisso, se dá bem no upper e lower. Porque nós não somos ultra desenvolvidos, não temos ultra necessidades. E hoje, com essa visão mais ampla sobre divisões de treino, eu não consigo dizer que eu tenho uma preferência. Eu achava que eu tinha, mas entendendo esse conceito que o treino de musculação é apenas empurrar, puxar e nada mais, digamos assim, de uma forma bem simplista, bem reducionista, upper, lower, PPL, full body, tanto faz, irmão. Tanto faz. Eu vou em relação à minha necessidade. Por quê? Porque se eu for em relação à minha necessidade, eu vou chegar no meu fim de forma mais otimizada, de forma mais rápida e talvez até mais segura, quem sabe.
E a divisão de treino, ela não passa de um meio. Ela não é o fim em si. Ela é o meio para o fim. Que seja uma melhor estética corporal, maior desenvolvimento de força, maior volume muscular bruto. Ponto. Esse é o fim. É isso que eu almejo. A divisão é um meio. É uma ferramenta. Tô nem aí pra ferramenta que eu vou usar. Eu quero saber do fim. Mas a melhor mensagem, com certeza, é para você treinar e testar. Não seja apegado às suas crenças. Permita novas abordagens, novas formas de encarar o desafio. Provavelmente isso vai abrir muitas portas na sua cabeça. Novas formas de pensar. E assim seguimos. Finalizamos aqui o episódio 3, eu acho que com maestria. A seguir eu vou estar deixando uma divisão upper e lower A, B, C, D para vocês. Deve estar passando as imagens aí em sequência, para vocês estarem vendo mais ou menos como que seria na prática. Porque pensar isso do zero pode ser um pouco complicado se você não tem experiência. Vocês podem entrar lá no vídeo do JP e dar uma olhada nos comentários, que a galera é uma comunidade muito unida. Então eles colocaram ali as divisões de treino que eles fazem. Compartilharam algumas e vocês podem dar uma olhada. E elas se repetem nesse mesmo padrão aqui. Os 12 exercícios, uma série válida e alternando nesse sentido, como o JP instrui. Se esse vídeo foi bom, você gostou? Cara, deixa o like, deixa o comentário. Quer mais episódios? Fala aqui comigo, pai. Quer outros temas? Vai falando, eu tô anotando. A frequência de vídeos aqui é 1 por dia. Eu gravo e vou programando. Mas eu gravo e programo os vídeos para serem soltos. Eu não gravo e posto. Esse vídeo, por exemplo, tô gravando ele agora dia 27/1. Eu não sei, acho que vai ser só semana que vem que eu vou soltar ele. Então, saiba que eu estou atento aos comentários, sempre leio, agradeço muito pelo carinho de vocês. E muito obrigado, estamos aí com um pouco mais de 230 inscritos, 234 nesse momento que eu tô gravando. E cara, tô curtindo demais fazer esses vídeos. Tá muito divertido, muito legal. Muito obrigado pela oportunidade.